gratidão nesse momento e vamos falar sobre gratidão. Salmo 116, versículo 12. Eu vou ler uma vez sozinho, depois os irmãos todos, a uma só voz, lerão esse texto da forma que está projetada, para a gente ler numa linguagem só, tá bom? Mesmo que você tenha aberto sua Bíblia, você vai ler da forma que está projetada. Lá no fundo está um pouquinho mais escuro, porque a iluminação não entrou ainda, mas vão entrar 6 lâmpadas ali no fundo. Na terça-feira isso vai ser fechado, e aí então nós estaremos com a cara nova, né, Bé? 100% de cara nova? Não, 90%. Tem muita coisa para ser feita ainda. Então eu vou ler uma vez, depois os irmãos todos lerão uma só voz. O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Todos juntos, conforme projetado. 1, 2, 3. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Glória a Deus, que o Senhor aplique sua palavra no nosso coração. E tendo sido lida, o povo de Deus diz, amém. Pois é, meus irmãos, nós vivemos num tempo, numa geração que é marcada principalmente por interesses, assim, bastante imediatistas. O tempo que a gente vive é este. É aquela coisa das frases que a gente ouve por aí, mas o que é que eu ganho com isso? Né? Então, são as frases que a gente ganha. O que é que Deus vai fazer por mim? O que é que a igreja vai fazer por mim? Então, a gente está sempre preocupado conosco, né? Com aquelas coisas que nós mesmos queremos, que nós mesmos desejamos, que nós mesmos buscamos. E essas frases, elas se tornaram muito comuns, até mesmo entre nós. Isso não é só lá fora no mundo, não. Entre nós também, essas frases são muito comuns. Neste mundo em que se valoriza o lucro, o benefício e a vantagem pessoal, é fácil cair numa armadilha de tratar Deus como se Deus fosse o nosso prestador de serviço. Ou como eu costumo dizer, para muita gente, Deus é o gênio da lâmpada. Todo mundo conhece a história do Aladim, né? Esfrega a lâmpada, sai o gênio é obrigado a fazer o que o cidadão que esfregou a lâmpada pede. Para muita gente, Deus é exatamente assim. E Deus não é assim. Deus não é um prestador de serviços. Não é alguém a quem nós recorremos quando nós precisamos. Muito embora quando nós precisamos e recorremos a Ele, Ele sempre responde às nossas orações, mas alguns recorrem a Deus como precisam, mas se esquecem de Deus quando tudo está bem. Eu vivi uma situação interessante. Eu fui pastor numa favela, lá no Espírito Santo, Morro do Romão. Não sei se alguém conhece o Morro do Romão. É uma favela bem firme lá. E à época, quando nós assumimos aquele trabalho, nós até mudamos para a favela, eu e minha família. Levei minha esposa e meus filhos, nós fomos morar dentro da favela, para poder viver o evangelho encarnacional, era o que nós entendíamos que aquele momento merecia. Mas ali tinha uma coisa interessante. Por ser uma comunidade carente, às vezes os irmãos vinham pedir oração para conseguir emprego, que é comum, né? Pastor, ore por mim, estou precisando de emprego, eu preciso trabalhar e tal. E a gente orava. Agora, eu notei uma coisa, Bé, que era bastante interessante. Muita gente, quando conseguia um emprego e quando começava a ganhar dinheiro, desaparecia da igreja. Isso acontecia muito. E eu percebi isso algumas vezes, e um dia eu falei para a igreja, não oro mais para ninguém conseguir um emprego, eu prefiro você desempregado, mas dentro da igreja. Eu falava isso, é claro que brincando, né? Eu não queria que ninguém ficasse desempregado. Mas tem gente que é assim, quando está precisando, grita por Deus, clama ao Senhor. Mas quando não está precisando, quando tudo vai bem, acaba até se esquecendo de Deus e da sua bondade. No entanto, o salmista, quando escreve o Salmo 116, ele nos conduz num caminho oposto dessas pessoas. Ele fez uma pergunta diferente daquela que se faz, né? Que eu falei no dia a dia, nessa geração. O que é que Deus pode fazer por mim? A pergunta do salmista é exatamente o contrário. Ele faz a seguinte pergunta. O que eu darei ao Senhor
por todos os benefícios que ele tem feito para mim. Uma pergunta que revela, irmãos, um coração tomado pela gratidão. É o que ele demonstra, um coração tomado pela admiração e com um desejo sincero de retribuir a Deus, que é tão generoso com ele. Ela nasce no coração de alguém que olhou para a própria vida e viu marcas do cuidado divino em cada detalhe. Desde os livramentos até os momentos dos consolos mais silenciosos possíveis. É uma inquietação santa. Quando eu digo que eu darei ao Senhor, é como se eu estivesse dizendo assim: como eu posso responder a Deus por tanto amor que Ele tem tido comigo? Como viver à altura de tantos benefícios que o Senhor tem derramado sobre a minha vida? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir nisso? Como o salmista fez naquele momento, alguns milhares de anos atrás? Olha para a sua vida agora, irmão. Quanta coisa Deus tem feito por você. Você consegue enxergar algumas coisas que Deus tem feito por você? E o desafio do texto não é sobre pagar, porque a gente não pode pagar nada para Deus, nós não temos condições de pagar a graça e a misericórdia de Deus derramada sobre nós. É sobre responder, como responder com tudo o que somos ao Deus que nos amou primeiro. Olha aqui para mim, irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus te amou primeiro. Antes que você pudesse sonhar em amar a Deus, Deus já havia te amado. E nessa mensagem de hoje, a primeira deste mês de fevereiro de 2026, nós vamos caminhar junto com o salmista e refletir em 3 formas práticas e espirituais de responder a essa pergunta: o que eu darei ao Senhor? Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Quem sabe, e essa é a nossa proposta e o nosso desejo, até o final nós possamos sair daqui hoje, não apenas com respostas, mas com um novo compromisso de gratidão, entrega e adoração verdadeira. Está comigo? Diga amém. Amém. Primeira questão, antes de mais nada, irmãos. Em primeiro lugar, para responder à pergunta, o que darei eu ao Senhor, sugiro a você, com base no texto bíblico, que ofereça a Deus um coração grato. Primeira coisa, ofereça a Deus um coração grato. Salmo 116, no versículo 13, diz assim: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O salmista começa a responder sua própria pergunta com um gesto de profunda fé. Ele fala em tomar o cálice da salvação. Eu não sei se você já parou para refletir sobre o que significa isso. Tomar o cálice da salvação. No contexto original, provavelmente, quando a gente pensa nisso, a gente faz logo menção, a gente lembra logo daquele ato de levantar os cálices, não é isso? Para poder brindar, para poder se agradar ou agradecer por alguma coisa. Só que aqui, levantar o cálice não é só como quem brinda a felicidade de Deus, é mais do que isso. Tomar o cálice da salvação é receber com humildade e reverência o que Deus tem nos dado de forma gratuita. Tudo que você tem na vida, irmão, foi Deus que te deu. Não tem absolutamente nada na sua vida que procede de você mesmo. É claro que em alguns momentos, alguns esforços, eles acabaram produzindo alguns recursos a mais para você, ou coisa dessa natureza, mas a origem de tudo é a boa vontade de Deus. Porque se Deus não tivesse tido misericórdia de nós, se não tivesse nos dado inteligência, não tivesse nos dado força, não tivesse nos dado saúde, nós não seríamos nada. Porque eu vou dizer uma coisa para você com toda a convicção na minha alma. Nós, sem Deus, não somos nada.
Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. A salvação, o perdão de Deus e a nova vida em Cristo são coisas que nós recebemos de Deus, que Ele nos deu de forma gratuita. E isso exige um coração que reconheça o favor imerecido, um coração grato. E gratidão não deve ser algo superficial, ele não tem que ser grato de forma superficial ou artificial. Gratidão, ela deve significar uma resposta à percepção de que não merecíamos absolutamente nada. E mesmo assim recebemos tudo. Olha que coisa linda. Eu não merecia nada, mas recebi tudo. Aliás, muito mais do que eu poderia imaginar. Então isso deve ser olhar para trás e ver o cuidado de Deus por nós em cada pequeno detalhe. Eu não sei se você presta atenção no detalhe. Algumas pessoas prestam atenção nos mínimos detalhes. E quando você presta atenção no detalhe, você começa a perceber o cuidado de Deus de uma forma efetiva, de uma forma grandiosa, de uma forma tão bonita. E nós precisamos entender isso. Em cada detalhe, nas lágrimas derramadas, nas portas que se abriram, nos livramentos silenciosos, e eu quero dizer, eu chamo de livramento silencioso, aquele que a gente nem sabia. Talvez Deus tenha te livrado de uma situação dramática no caminho da sua casa para cá hoje. Quem sabe durante a sua vida, quantas vezes Deus te livrou de uma situação, de uma armadilha do diabo, de uma armadilha de morte, e você não sabe. E nós precisamos ser gratos por isso. Muitas vezes nós somos tentados a focar naquilo que ainda não temos. Então, muita gente quando vai orar a Deus só pede, né? Pede, 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 pede. Mas pedido, irmãos, preste atenção. Pedido não respondidos, eles se transformam em sonhos adiados. Porque eu quero dizer para você que nem tudo aquilo que a gente pede para Deus a gente recebe. Sabia disso? Mas, pastor, mas não está escrito tudo aquilo que pedir no nome do Senhor a gente recebe? Sim, mas tudo aquilo que você pedir em nome do Senhor, dentro dos planos e dos propósitos de Deus. Porque se for assim, eu vou falar para Deus, olha Deus, eu quero sair daqui hoje com uma Ferrari. Será que Deus vai me dar a Ferrari? Vai nada. E se Deus quiser, eu nunca vou ter dinheiro para comprar uma Ferrari. Porque aí eu seria escravo do meu dinheiro. Né? A pessoa que tem dinheiro para comprar uma Ferrari é escravo do seu dinheiro. Mas Deus, Ele sempre nos dá aquilo que Ele deseja que nós tenhamos. A verdadeira gratidão, ela vai olhar para aquilo que Deus fez, e não para aquilo que a gente deseja que Deus faça. E aí você encontra motivos suficientes para adorar. Se um dia você fizer um teste e começar a orar só agradecendo, você fala, hoje eu não vou pedir nada. Só vou agradecer. E aí você começa lembrando as coisas pelas quais você precisa agradecer. Irmão, você vai ficar impressionado como essa oração vai ser uma oração extensa. Tem aquele negócio que, eu não sei você, mas muita gente por aí começa a orar, com 5 minutos já não tem mais nada para falar para Deus. Tem gente que é assim. Né? Se você focar na gratidão, você vai falar tantas coisas com Deus que os minutos, quem sabe até a hora, vai passar e você não vai nem perceber. E então aí você encontra motivos de sobra para adorar a Deus. Que resposta daremos a Deus? Qual a resposta que daremos a Deus? Sem dúvida, a primeira delas é exatamente isso: cultivar um coração grato. Não apenas em palavras, mas um coração grato não é só você levantar a voz e dizer obrigado, Senhor. É você demonstrar na prática, no dia a dia, você viver essa gratidão no dia a dia. E aí você vai encontrar motivos suficientes para adorar a Deus. Um coração que celebra a salvação todos os dias como o maior de todos os benefícios. O que foi que você ganhou na sua vida, irmãos?
que seja mais importante do que a salvação? Você já parou para pensar nisso? Será que tem alguma coisa que você ganhou que é mais importante do que a salvação? Ah, pastor, eu ganhei tantas coisas materiais na minha vida. Elas são importantes? São. Mas o material vai ficar para trás, irmãos. Quando você morrer, você não leva nem a roupa que você está vestido contigo. Você não leva uma moeda. Nada daquilo que você construiu em vida, a não ser as coisas que você construiu no céu. É por isso que nós temos que entender e precisamos ter essa convicção de que a gratidão pelas coisas que temos é o que há de mais importante. E a gratidão pela nossa salvação é a mais importante de todas elas. Em segundo lugar, quanto à pergunta do salmista, o que eu darei ao Senhor? No próprio texto nós temos uma resposta. Viva uma vida de compromisso com Deus. Viva uma vida de compromisso com Deus. Essa é a resposta. Cumprirei os meus votos, versículo 14 do Salmo 116. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O salmista, ele prossegue agora com uma decisão firme. Primeiro, oferecendo um coração grato, que nós acabamos de falar. E agora decidindo fazer o quê? Cumprir os seus votos com Deus. É isso que ele quer fazer. Em outras palavras, ele não quer apenas se sentir grato. E o sentimento de gratidão é necessário, mas não é só isso. O salmista, além disso, ele quer viver de forma coerente com aquilo que ele crê. Olha a lição para nós aí. Muitas pessoas buscam a Deus em momentos de dor e desespero. Ali fazem promessa, clamam com sinceridade. Mas quando a tempestade passa, muitas dessas promessas ficam esquecidas. Vão para o baú do esquecimento. E isso é muito triste, Joel, quando esse tipo de coisa acontece. O salmista nos desafia a não cairmos neste ciclo. Preciso, peço, recebo, esqueço. Preciso, peço, recebo, esqueço. O salmista entende que adorar a Deus é honrar compromissos espirituais. Compromissos que nós fazemos. É ser fiel à palavra dada. Nós somos, muitas vezes, enganados por nós mesmos. Fazemos tantas promessas e acabamos esquecendo. Eu falei aqui no final de ano sobre isso. Às vezes, chega no final do ano, a gente faz aquele monte de promessas, né? Ah, não vou mais comer doce, não vou comer gordura, vou caminhar, vou para a academia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me envolver na igreja, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Aí faz toda aquela promessa, estouram os fogos do final do ano, um abraça o outro, e às vezes cai de joelho e fala, apesar de ter feito tantas coisas, esse ano vai ser diferente. Aquela coisa, né, do Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente. Só que o que é que acontece? Chega no dia 15 de janeiro, já está fazendo as mesmas coisas. Esqueceu tudo. As promessas são vazias. Infelizmente, muitos de nós somos assim. Mas nós precisamos agir diferente. Nós precisamos ser fiéis à palavra que damos a Deus. Aliás, temos que ser fiéis com as palavras que damos aos irmãos, às pessoas também. Mas a Deus acima de tudo. Temos que ser fiéis aos votos feitos naquele momento de quebrantamento. Sabe quando você está quebrantado e aí então você toma uma decisão? Eu vi muito isso na minha vida, nesses anos todos de ministério. Eu vi muita gente, na hora da decisão, vir para frente chorando, e vem chorando, vem quebrantado, mas depois de alguns dias esquece. Pessoas que dizem tomar uma decisão por Cristo, mas que nunca mais voltam para a igreja. Às vezes volta um dia ou dois e ainda joga a culpa na igreja. Ah, eu não fui mais na igreja porque ninguém me abraçou, ninguém me recebeu. Isso é relativo. Claro que a igreja tem que ser receptiva.
Aliás, eu quero dizer para vocês, todos nós precisamos ser receptivos. Não é só o pessoal da recepção e o pastor, não. Todo mundo. Quando você vê alguém diferente, vá até ele, dá um sorriso bonito, seja bem-vindo, como é o seu nome, você veio de onde. Isso faz bem para as pessoas. Então, nós precisamos entender que os nossos votos precisam ser cumpridos não só nos momentos de quebrantamento. Precisamos viver diante de Deus e diante das pessoas de maneira íntegra e comprometida o tempo todo. E um coração grato, ele não se alegra apenas com palavras bonitas, não. Um coração grato, ele deseja oferecer uma vida inteira em resposta ao amor divino, o amor que nós recebemos. E oferecer uma vida inteira significa ser fiel no dia a dia, honrar a Deus nas escolhas, no trabalho, nos relacionamentos, servir com alegria e cumprir os votos do coração, mesmo quando parece não ser conveniente. São essas coisas que nós precisamos fazer. É mais do que ser um membro do hall de membro de uma igreja. É mais do que frequentar uma igreja ou até mesmo dar um dízimo. É viver em integridade. Integridade e compromisso. O que darei eu ao Senhor? É a pergunta do salmista. E a nossa resposta precisa ser: darei uma vida de compromisso, de fidelidade e de coerência. Não apenas dentro da igreja, preste atenção, mas aonde quer que eu esteja. No trabalho, em casa, na vizinhança, qualquer lugar. Uma vida de integridade, uma vida de fidelidade, uma vida de compromisso, uma vida coerente com a fé que nós professamos. Nós nos identificamos como filhos de Deus, então precisamos viver como filhos de Deus. E por último, se você, como o salmista, quer saber o que dará ao Senhor, com base no texto lido, eu sugiro que você ofereça um louvor público e verdadeiro. Preste atenção nisso. Ofereça a Deus um louvor público e verdadeiro. Versículo 17 do Salmo 116. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, depois de oferecer um coração grato, depois de viver uma vida de compromisso, agora o salmista declara que oferecerá ao Senhor sacrifício de louvor. E isso, irmãos, quando eu falo sacrifício de louvor, é mais do que cantar. Não é só cantar. É adorar mesmo quando as coisas estão difíceis. É adorar a adoração de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, não haja mantimento, as ovelhas sejam exterminadas, tudo de errado na minha vida, ainda assim exultarei no Deus da minha salvação. Em qualquer situação, é adorar mesmo quando as coisas estão difíceis, é reconhecer quem Deus é, mesmo quando o nosso coração está abatido. E o nosso coração, via de regra, tem alguns momentos de abatimento. Quem aqui será que nos últimos dias não teve nenhum momento de tristeza, de angústia, de dificuldade? Mas mesmo nestes momentos, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Reconhecer que Deus é Deus, mesmo quando o coração está abatido, e continuar crendo, mesmo quando não depende das circunstâncias. Mesmo quando não depende das circunstâncias, nós precisamos continuar crendo. Isso brota de um coração que já decidiu confiar. O coração que já decidiu confiar. E este louvor não é um louvor escondido. O salmista diz que isso deve ser feito na presença do povo, ou seja, nós precisamos louvar a Deus publicamente. Precisamos fazer isso publicamente. Nos dias de hoje, muitas vezes somos tentados a viver uma fé escondida, meia discreta. Às vezes as pessoas
querem ser discretas demais, mas não é isso que Deus espera de nós. Na verdade, a gratidão ela se manifesta no testemunho público. Eu vou testemunhar publicamente quem Deus é na minha vida, na confissão corajosa de que Jesus Cristo é o Senhor. Tem gente que não tem que falar isso, não tem coragem de falar isso. Eu gosto de citar o exemplo da faculdade, da universidade. A gente sabe que a universidade é um dos lugares mais difíceis de lidar com o evangelho nos dias de hoje. E uma pessoa chega lá crente, e se ela não vigiar, dali a alguns dias, ela chega em casa dizendo para a mãe assim: mãe, eu não vou mais para a igreja, não. E a mãe fala: por quê? Fala assim: porque a religião é o ópio do povo, diz Karl Marx. Olha, eu quero que Karl Marx se vire para lá, eu creio em Jesus Cristo. E o nosso testemunho tem que ser firme. Mesmo num ambiente poluído como esse, né, um ambiente em que existe uma militância muito forte, política inclusive, no ambiente universitário, acadêmico, mesmo lá eu tenho que levantar minha voz e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Eu não quero saber o que as pessoas vão pensar de mim. Não tem aquela música, né? Não importa o que vão dizer de mim, né? Eu quero é Deus. É isso aí, a gente tem que ser assim. No encorajamento a outros pela palavra da fé, às vezes a gente é crente para nós mesmos. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu tenho que ser crente no meu dia a dia, com os meus irmãos, com os meus vizinhos, com a minha família. Você já pregou Jesus Cristo na sua família? Você já falou de Jesus Cristo para os seus filhos, para os seus pais, para os seus avós, para os seus netos? Você tem que falar. Ah, pastor, eu já falei, mas ele não quer nada com Deus. Aí é problema dele com Deus. Mas o seu problema com Deus é anunciar. A palavra de Deus, Ezequiel, diz assim: se eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e você, podendo avisá-lo, não o fizer, está Ezequiel 2, e você não o fizer, o ímpio vai morrer, mas o sangue dele eu vou requerer na sua mão. Olha que coisa dura, irmãos. Olha que coisa difícil. Que darei eu ao Senhor? E aí você pode responder: darei um louvor sincero, que não se cala, que não se envergonha, que não se esconde. Um louvor que honra o nome do Senhor diante de todas as pessoas. Você tem honrado o nome do Senhor nos lugares por onde você anda? Nas redes sociais. Às vezes eu vejo rede social e eu vejo alguns crentes dando um mau testemunho, testemunho horrível. Eu vejo meninas crentes seminuas fazendo dancinha de TikTok absurda dentro do contexto de rede social. Eu vejo pessoas falando besteiras e acompanhando fake news. Hoje a gente vive no tempo de fake news. Você tem que tomar cuidado. 70%, 80% do que você ouve em rede social é mentira. E você precisa tomar: mas eu vi o próprio cara falando. É isso mesmo que se faz, eu faço isso. Eu pego você, eu boto você num vídeo falando o que eu quiser. Isso é uma coisa que qualquer amador faz hoje, nos dias de hoje, com os aplicativos que existem. Então nós precisamos ter um bom testemunho em todos os lugares onde estamos, na rede social, no WhatsApp, na vizinhança, na igreja. Tem que ter um bom testemunho. Concluindo, irmãos, a pergunta do salmista ecoa nessa noite com força no meu coração. Eu não sei se no seu coração, mas no meu coração ela ecoa com força no dia de hoje. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Isso não é uma pergunta vazia, irmãos. Não é absolutamente uma frase bonita de efeito. É um clamor de gratidão, nascido no coração de alguém que reconhece que Deus o salvou, que Deus o livrou da morte e que o escutou quando ninguém mais o ouviu. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. Alguns momentos é precisar que alguém te ouça e não tem ninguém para te ouvir. E aí, você olha para o lado, você não vê nada, mas você sabe, Ele está contigo. Ele te ouve, Ele te escuta, Ele te compreende, Ele não te acusa, Ele cuida de você.
E nós somos gratos por isso, porque Ele nos ouve. E agora, o que eu posso fazer por Ele? Essa pergunta continua ecoando nas mentes e corações. Nós também, como salmista, temos sido alcançados pelo cuidado de Deus em todas as áreas da vida. Na nossa saúde restaurada, na paz inexplicável, nos começos e recomeços silenciosos, na força que veio quando já não havia mais força. Sabe aquele momento que você pensa em desistir? Aquele momento que você olha para um lado e para o outro, você não vê saída. Nesse momento, nós lembramos que Deus está conosco. Talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida hoje. Olha aqui para mim. Deus está contigo. E vai continuar contigo por toda a eternidade. A resposta ao questionamento, base da nossa reflexão de hoje, não está em presentes caros. Você não tem que dar um presente para Deus caro. Até porque Deus não precisa de nada que você possa oferecer para Ele. Não está em gestos religiosos que sejam automáticos, ou até em rituais vazios. Tem muito ritual vazio por aí. A melhor resposta ao amor de Deus é uma vida inteira consagrada a Ele. Um coração grato, que nunca esquece de onde veio. Uma vida de compromisso, que honra o nome do Senhor todos os dias, não só com palavras, com ações. E um louvor público e sincero, que não tem medo de exaltar o Senhor e Salvador. Não podemos pagar pelos benefícios de Deus, mas podemos responder essa pergunta com amor, fidelidade e entrega. Então hoje, irmãos, diante desta palavra eu te convido a refletir. Feche os seus olhos aí e curva a sua cabeça. O Ian vai colocar um fundo ali. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e pense em tudo que você ouviu hoje. Qual será a sua resposta ao Senhor no dia de hoje? Qual será a sua resposta ao Senhor? Talvez ela comece com um simples obrigado, mas que esse obrigado se transforme em compromisso, irmãos, em mudança, em ação. Nós queremos sair deste culto hoje com o coração cheio e com a alma decidida a dizer com a vida inteira: Senhor, tudo que eu tenho e sou é a minha resposta. Eu não conheço a sua vida, irmãos. Você conhece a sua vida em Deus. E por isso eu quero desafiar você. Com base naquilo que você ouviu, se necessário fazer algum ajuste na sua vida, na sua história, faça algum ajuste, se precisar. E diga para Deus assim: olha, Deus, eu te amo. Diga isso no coração agora: eu te amo. E o meu coração é grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu quero ter uma vida de compromisso e quero louvar publicamente com sinceridade, diante de tudo e de todos, que o Senhor é o Deus da minha vida. Fala isso com Deus agora, irmão. Você e Deus. Eu vou te dar um tempo de oração particular. Fala com Deus agora. Diga isso para Deus. Declare para Deus aquilo que está no seu coração agora. Fique de pé agora. Coloque a mão sobre o seu coração. Fique de pé, por favor. Pode deixar a vovó sentadinha?
Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Ó Deus, nós estamos aqui, convictos de que o Senhor tem nos abençoado. E a pergunta do salmista é a nossa pergunta. Que daremos ao Senhor? E nós aprendemos aqui nessa noite. Te daremos um coração grato, Senhor. Teremos uma vida de compromisso, louvor público e sincero, porque o Senhor é o nosso Deus e nós nos dobramos ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, cada um de nós. Muda a nossa vida naquilo que precisa ser mudado e nos traz paz. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra. Amém.